Então, vamos lá, boa noite. Meu nome é Eisel, eu sou estudante de fisioterapia do 8º semestre da instituição de ensino Unijorge. Muito obrigado, professor Francisco Oliveira. Muito obrigado por ter tirado um pouco do teu tempo para esclarecer algumas dúvidas nossas. E nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre reabilitação cardiovascular. Tá ok? Ok. Me foi pedido para trazer algumas informações também do entrevistado, porque essa entrevista irá passar em um bloco principal aqui da faculdade, então as pessoas precisam saber com quem nós estamos falando. Então, hoje nós estamos com o senhor Dr. Francisco Oliveira, fisioterapeuta, graduado em 2008 pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, especialização em fisioterapia e terapia intensiva, especialista adquirido na prova de títulos pelo sistema ASOBRAFI-COFITO, correto? Correto. Em Poderia terapia um pouco intensiva. mais a intenção? Isso, não. Terapia intensiva e fisioterapia cardiovascular. Obrigado. Então, a ideia é que a gente consiga descomplicar um pouquinho a ideia de que a população tem sobre reabilitação cardiovascular. Fizemos uma pesquisa aqui na faculdade e percebemos que 80% dos alunos eles não ainda têm noção do que de fato é reabilitação cardiovascular. Então, nós fomos direcionados para um público diferente. No nosso caso, seriam pacientes com hipertensão arterial ou sistêmica, ok? E aí eu tenho alguns questionamentos para o senhor aqui. A hipertensão arterial sistêmica, ela é uma doença crônica que promove importantes comportamentos cardiovasculares e cerebrais se não houver controle. Como a fisioterapia atua nesses indivíduos, nos indivíduos com raiva? Beleza. Então, a hipertensão, como você disse, é uma doença crônica muito prevalente e, dentre os tratamentos não farmacológicos da hipertensão, destaca-se o exercício físico, né? Prescrito de forma individualizada e de forma a reduzir os fatores de riscos que promovem a hipertensão e também tratar suas possíveis ou suas eventuais sequelas, como redução da capacidade funcional, redução da qualidade de vida, dispneia aos esforços. Então, a fisioterapia cardiovascular ou reabilitação cardiovascular ele vai atuar, no caso da hipertensão, como prevenção, especialmente uma prevenção secundária, né? Ou seja, evitando que a hipertensão gere novas complicações. Ok. Então, a reabilitação cardiovascular, ela se mostra eficaz quando se trata na melhora da capacidade funcional e qualidade de vida. Mas quais cuidados precisam ter antes de iniciar uma reabilitação nas pessoas com hipertensão arterial? Primeiramente, é preciso, né, fazer uma avaliação minuciosa, se o indivíduo tem só a hipertensão ou se ele já tem algum agravo dessa doença, né, já tem uma sequela dela, né, uma doença arterial coronariana, uma alteração renal, uma alteração, enfim, de outros sistemas que não só o sistema cardiovascular. Esse é o primeiro ponto, uma avaliação e em seguida você tem um melhor controle, né? Então, saber se o paciente está apto a realizar aquela atividade. Então, avaliar a pressão arterial com cuidado, avaliar se o exercício que você está propondo é condizente com a capacidade funcional do paciente. Por aí que vai. Ok. Quais as condutas fisioterapêuticas são utilizadas na reabilitação cardiovascular nesse tipo de paciente? No paciente hipertenso, no paciente na reabilitação cardiovascular de uma forma geral, né? A gente tem, vamos dizer assim, 3 grandes pilares do exercício ou das intervenções nesse perfil. Seria o treinamento aeróbio, treinamento de força e treinamento muscular respiratório. São, vamos dizer assim, a tríade que a gente emplaca ou que a gente tem como arsenal nessa população. Ok. E para finalizarmos, como eu disse, era simples, era rápido, as condutas continuam as mesmas para as diferentes faixas etárias? Ou, por exemplo, crianças e adolescentes, crianças e adultos, adultos e idosos, se existe alguma diferença a depender da faixa etária? Existe diferença.
No caso da hipertensão, é uma doença que dificilmente acomete crianças, né? Então, normalmente é uma doença que começa ali no indivíduo jovem até o indivíduo idoso. Então, à medida que a gente tem uma diferentes idades, diferentes faixas etárias, a gente tem necessidades diferentes. Uma coisa é o paciente jovem, que é hipertenso, outra coisa é o paciente idoso, que tem outros problemas que não só apenas a hipertensão, né? Então, quanto mais tempo de doença, também mais comprometimento esse indivíduo deve ter. Então, os cuidados são diferentes a depender da idade, porque, obviamente, a idade ela vai ali impactar na condição geral física daquele indivíduo, né? Então, enquanto o indivíduo mais jovem pode ter mais alteração da capacidade aeróbica, o indivíduo idoso muitas vezes tem uma alteração da capacidade de gerar força, da mobilidade, do equilíbrio. Então, você vai ter que dispor de outras intervenções no paciente idoso que você não colocaria num paciente jovem. Tá ok, mestre. Agradeço a sua disponibilidade mais uma vez. Agradeço por ter cedido esse tempo para a gente. Agradeço mais uma Obrigado. vez. Muito obrigado. Parabenizo a universidade pela iniciativa. Forte abraço.